A Rússia planeja um ataque, mas não a Ucrânia agora, embora ainda tenha outros em andamento. Em vez disso, Moscou está planejando ataques à Polônia como uma forma de testar a unidade da OTAN, além de desencorajar mais financiamento à Ucrânia. Esse é o alerta vindo de Washington para Varsóvia, de qualquer forma. Embora pareça absurdo à primeira vista, considerando a Polônia como potência regional, ao ampliar a visão e observar a campanha mais ampla de Moscou contra o leste e centro da Europa, isso parece menos improvável e mais algo realmente possível. O que está em jogo não é a defesa da Polônia em uma guerra total, mas como a OTAN responderia à agressão russa, o que pode abrir caminho para algo totalmente diferente. Ataque a países muito menos capazes de reagir. O relatório foi publicado no início do mês em uma matéria conjunta no Telegraph e no Onet, citando 5 fontes próximas ao presidente Karol Narodski e ao Ministério da Defesa da Polônia. Eles dizem que os Estados Unidos alertam Varsóvia há tempos sobre possível provocação armada russa na Polônia. E essa não é uma ameaça distante que supostamente vai acontecer sabe-se lá quando. Eles estão alertando que isso pode acontecer em questão de meses. Ninguém parece ter certeza de como isso aconteceria, já que as opções consideradas em Moscou, segundo relatos, variam do ruim ao pior aqui. Essas opções incluem ataques com drones, já comuns na Europa Central e Oriental, ataques com mísseis ou até poucos soldados russos cruzando a fronteira. Segundo a inteligência dos Estados Unidos, o objetivo seria testar a determinação da OTAN e desencorajar o apoio ocidental à Ucrânia. Por mais alarmantes e até mesmo irreais que essas opções possam parecer, elas não surgem do nada. No último ano, a Rússia demonstrou um desrespeito chocante por um princípio que há muito tempo era considerado quase certo. Você não mexe com o território da OTAN. As violações do espaço aéreo da aliança por Moscou praticamente triplicaram só ao longo de 2025, e um relatório recente do ISS documentou 144 incidentes suspeitos com drones em mais de uma dúzia de países da OTAN entre agosto de 2024 e fevereiro deste ano. Campanha provavelmente liderada pela inteligência militar russa, usando navios tanque da Frota Sombra como plataformas flutuantes de lançamento. E essas violações não foram simplesmente pequenos erros em que aeronaves por acaso cruzaram a fronteira, ou mesmo situações em que elas cruzaram intencionalmente por um breve momento, como num "me pegue se puder". Em muitos casos, foram ataques completos, sendo o mais grave em setembro passado, quando mais de uma dúzia de drones militares russos cruzou o espaço aéreo polonês durante um ataque à Ucrânia. Forças polonesas e da OTAN decolaram rapidamente caças, interceptaram e abateram ao menos 4. Guarde essa parte para retomarmos depois. Enquanto isso, a Romênia foi a mais afetada em volume. Geograficamente, a Romênia tem o azar de estar logo do outro lado do Danúbio, em relação aos portos ucranianos que a Rússia bombardeia sem parar. Bucareste já sofreu 28 violações de espaço aéreo desde o início da guerra e 2026 deve superar todos os recordes anteriores. Em maio deste ano, um drone russo atingiu um prédio residencial em Galati, ferindo 2 pessoas. Foi a primeira vez que um drone de Moscou feriu civis em território da OTAN. Tudo isso ocorre sob campanhas quase contínuas de bloqueio de GPS vindas de Kaliningrado, enclave russo na fronteira norte da Polônia. Além da explosão em novembro, que destruiu parte da ferrovia Varsóvia-Lublin, que transporta ajuda à Ucrânia. Considerando tudo isso, você começa a perceber o tema mais amplo. Sendo assim, o último alerta dos Estados Unidos provavelmente foi recebido em Varsóvia com um "jura!". Apesar de tudo isso, se os alertas encontrados neste relatório realmente vão se tornar realidade, ainda não está decidido. O Kremlin, por sua vez, descartou tudo como alarmismo. Embora isso deva ser visto com muito mais do que um caminhão de sal, até 23 de fevereiro de 2022, o Kremlin afirmava que qualquer menção a uma invasão russa à Ucrânia era fake news. Ainda assim, e mesmo para os padrões de provocações da Rússia, mexer com a Polônia não é uma decisão que se tome de ânimo leve, e por um bom motivo. Varsóvia dedicou a última década à construção de uma força militar impressionante,
Eles são um país que gasta cerca de 4,5% do seu PIB em defesa, o que na verdade supera até mesmo os Estados Unidos em termos relativos. Na última década, o exército deles mais que dobrou, sendo agora o maior da Europa e o terceiro da OTAN, atrás só dos Estados Unidos e Turquia. Então, se o Kremlin realmente está pensando em seguir esse caminho, tem que haver uma convicção enorme, não só de que eles podem fazer isso sem arriscar uma guerra total com os aliados, mas também de que ganhariam algo com isso. E é aí que as coisas ficam complicadas. Quando falamos de possíveis alvos de uma agressão russa, fica claro que a Polônia não deveria liderar essa lista. Queremos deixar isso absolutamente claro. Um ataque russo direto à Polônia teria de vir pela Bielorrússia devido à pouca presença militar em Kaliningrado, seria enfrentado com toda a força das forças armadas polonesas. O resultado não estaria em dúvida. A Polônia infligiria uma derrota acachapante a Moscou. O tema de hoje é a Zona Cinzenta, um incidente suficientemente pequeno ou sutil para que a resposta da aliança dependa mais de julgamento do que de uma decisão clara. Esse tipo de escalada, que virou um terreno familiar para a Rússia nos últimos anos, parece ser a única forma de agirem contra Varsóvia. Para entender para onde as coisas iriam a partir daqui, você precisa entender que, de forma deliberada, a Rússia estaria basicamente tentando criar uma operação para a qual não exista uma resposta clara para aqueles que estão no comando da OTAN. O método de provocação ainda é incerto, mas todos têm algo em comum. Moscou encenaria algo que pudesse negar de forma plausível. Um pequeno grupo de soldados que se perdeu e cruzou a fronteira, ou uma equipe apresentada como estando em missão de resgate de um helicóptero que teve pane, saiu da rota e pousou além da fronteira. O Kremlin aposta que Varsóvia veria como arriscado demais atacar tropas russas por algo que poderia parecer um acidente e por isso escolheria uma solução diplomática. Conversas ocorreriam e, após um tempo, um acordo seria feito, levando à retirada da Rússia. Isso já seria uma vitória inicial. A Rússia não estaria tentando estabelecer uma ocupação de longo prazo na Polônia com alguns soldados, então a retirada deles já faria parte do plano. Não. A ideia seria mostrar que soldados russos podem entrar em território da OTAN, permanecer o tempo que quiserem e sair quando decidirem voltar para casa. E ainda ganhariam pontos extras se o plano inicial de Varsóvia fosse abrir fogo de qualquer jeito, mas outras capitais da OTAN, como Washington ou Berlim, pressionassem para que não fizessem isso. Agora, obviamente, uma pequena incursão russa como essa provavelmente não faria bandeiras brancas serem erguidas em Varsóvia. No entanto, seria a etapa 1 estaria concluída. O dano já foi feito, baixando o sarrafo para futuras operações do tipo. No futuro, os russos poderiam mirar países menores e menos desenvolvidos militarmente, como os do Báltico. Agora, os países bálticos enfrentariam uma incursão russa, sabendo que a Polônia, de todos os lugares, recusou-se a atirar nesses caras, o que é um grande precedente a ser quebrado se você é um estado do tamanho da Estônia. Porém, se uma reação branda favorecer o Kremlin, exagerar na resposta também pode beneficiar Putin. Suponha que a incursão tenha causado danos reais no país. Isso já ocorreu na Romênia e Varsóvia agora afirma: agora é para valer. Ao risco de reação exagerada, suponha que forças polonesas atirem contra Minsk ou Kaliningrado. A segunda permite que Putin retrate a Rússia como vítima da agressão da OTAN, enquanto a primeira dá uma vantagem extra para tentar puxar Belarus totalmente para a guerra, ou sabar a guerra. A partir daí, não é difícil imaginar como as coisas poderiam sair do controle. Putin já afirmou que ameaçar Kaliningrado levaria a uma guerra em grande escala. Apesar de poucos soldados, o enclave tem grande estoque de munições. Uma brigada Iskander com cerca de uma dúzia de lançadores com alcance superior a 500 quilômetros, vários MiG-31 que estão estacionados lá, desde 2022 interceptores S-400 e, de quebra, o quartel-general da Frota do Báltico. E ao contrário da guerra com a Ucrânia, que as pesquisas mostram que a grande maioria dos russos está tentando ignorar, uma guerra iniciada por causa de Kaliningrado pode dar a Putin o efeito de união em torno da bandeira que ele tanto deseja. Talvez o bastante para ele ordenar uma mobilização em massa sem tumultos nas ruas. Esses não são os motivos mais evidentes para a Rússia arriscar tanto. Dividir a OTAN e mostrar fraqueza se não reagir,
ou usar sua reação como casus belli para algo que Putin deseja, como envolver Belarus na guerra da Ucrânia ou decretar mobilização geral. O desafio para Moscou é que, apesar de engenhoso no papel, o plano ainda precisa provar sua viabilidade na prática, o que gera sérias dúvidas. Então, onde isso deixa a Polônia, os Bálticos e a OTAN de forma mais ampla? Bem, certamente não em uma posição que eles gostariam de estar. Mas a segurança europeia pode não ser tão sombria quanto parece. O plano que esboçamos anteriormente pode parecer elaborado ou talvez até bem pensado, mas certamente traz consigo alguns riscos enormes. Putin pode ter durado mais tempo supervisionando uma guerra desgastante e mal sucedida do que qualquer um em 2022 teria previsto, mas uma coisa é permanecer no poder enquanto sustenta um conflito na Ucrânia, outra é continuar no poder enquanto luta contra toda a OTAN. Existe um motivo pelo qual as coisas nunca chegaram ao limite entre Washington e Moscou na Guerra Fria, e essa lição não foi totalmente esquecida por nenhum dos lados. Qualquer operação para provocar a Europa vai, por natureza, ser baseada em garantir, de uma forma ou de outra, que o pior resultado não aconteça. Na verdade, esse tem sido um dos motivos para isso. Analistas como Michael Kaufman, que é um dos maiores especialistas em Rússia do mundo, há muito argumentam que os custos de colocar tropas no território da aliança superam em muito qualquer coisa que Moscou teria a ganhar com isso, e que a dinâmica de escalada joga contra a Rússia e não a seu favor. Ora, Kaliningrado é a prova disso. Agora que Finlândia e Suécia estão na OTAN, o exclave está completamente cercado, não só por terra, mas também pelo mar. E falando em Suécia e Finlândia, a entrada delas na OTAN, em primeiro lugar, remonta a outro dos planos brilhantemente elaborados pelo Kremlin: a própria invasão da Ucrânia. Aos olhos de Moscou, a OTAN simplesmente não tinha a coesão necessária para montar qualquer coisa próxima de uma resposta suficiente assim que os blindados russos começassem a avançar em direção a Kiev. Curiosamente, a ideia de que a OTAN se fragmentaria sob pressão em 2022 ainda influencia o pensamento russo. Na época, essa lógica até fazia sentido. A anexação da Crimeia em 2014 teve pouca reação significativa. Os Estados Unidos sofreram uma retirada humilhante do Afeganistão em 2021 e até líderes europeus estavam indecisos sobre como reagir à crescente ameaça à Ucrânia no início de 2022. O chanceler alemão Olaf Scholz, por exemplo, nem sequer conseguia dizer que o gasoduto Nord Stream 2 seria fechado caso a Rússia invadisse seu vizinho. Da mesma forma, há muitos indícios que apoiam a perspectiva do Kremlin desta vez. Donald Trump critica a Europa há muito tempo, dizendo que o continente não cumpre seu papel na defesa, tema central hoje, especialmente enquanto Washington se mostra cada vez mais relutante em proteger a Europa se a situação piorar. O conjunto historicamente sem precedentes de concessões que Washington estava disposto a fazer à República Islâmica do Irã em troca da reabertura do Estreito de Hormuz é outro exemplo que envia uma mensagem muito clara de que os Estados Unidos não estão dispostos a enfrentar conflitos de longo prazo. Quero dizer, se os Estados Unidos cederam ao Irã após uma guerra sem quase baixas americanas, por que não cederiam às exigências da Rússia ou diante de um conflito que mataria centenas de milhares de soldados americanos? Isso deve ser dito, pois provavelmente está no centro das conversas no Kremlin agora. Mas, de novo, essa lógica parecia boa em 2022 e veja onde isso levou Putin. O outro problema de estender a lógica de 2022 até hoje é que a OTAN de hoje não é a OTAN de 2022, especialmente no que diz respeito ao flanco leste. O ataque de drone em setembro na Polônia serviu como teste e Varsóvia lidou muito bem. A Polônia abateu o que conseguiu em seu território sem ir além. Nenhum ataque foi feito a Kaliningrado ou Belarus. Na verdade, a Polônia não agiu sozinha aqui. Caças F-35 holandeses, sistemas Patriot alemães e um avião de vigilância italiano participaram da operação. Ou seja, a OTAN respondeu, mas não de forma perfeita. Dos quase 20 drones que invadiram o espaço aéreo polonês, só 4 foram abatidos. E aqueles que foram derrubados foram abatidos por mísseis caros, apesar de cada drone custar apenas cerca de $10 mil.
Poxa, até acionar F-16 e F-35 sem disparar mísseis já custa muito caro. Isso é inerentemente insustentável, especialmente quando você leva em consideração quantos desses drones estão realmente sendo produzidos. Moscou passou 3 anos aprimorando a produção de drones, com muitos resultados, graças principalmente aos parceiros em Teherã. Agora, isso significa que Moscou definitivamente vai tentar alguma coisa nos próximos meses? Não, não, não. Pode ser que cheguemos ao Natal e o fantasma de um teste da Rússia à OTAN ainda não tenha se materializado. Mas o que dizemos é que existe essa possibilidade que o Kremlin tem opções para testar os limites e reagir com força exagerada ou insuficiente, no calor do momento, pode deslocar essas linhas vermelhas. Talvez o Kremlin de repente sinta que tem um pouco mais de margem de manobra e possa testar a OTAN ainda mais. E se a OTAN falhar nesse teste, bem, então capitais ao redor do mundo, de Seul e Tóquio, no leste asiático, até Canberra, podem começar a se perguntar qual é o verdadeiro valor das garantias de segurança dos Estados Unidos. Acabamos de ver como foi útil para os estados do Golfo receber bases dos Estados Unidos para tentar deter ataques iranianos. Em resumo, se esse teste realmente está chegando, então a OTAN não pode se dar ao luxo de fracassar. No calor do momento, com tropas russas na Polônia, isso pode ser mais difícil do que parece. Obrigado por assistir.